E a palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Romanos, capítulo 15. Romanos capítulo 15, que diz assim: mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Uma palavra extremamente confrontante, mas que também será edificante. Mas nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Bom, você percebe aqui, logo no capítulo 15 de Romanos, que há um despertamento para que você não viva pelo impulso da sua natureza. Você não agradar a si mesmo, não agradar aqui, corpo, carne, suas vontades, mas agradar a palavra, viver segundo o conteúdo da palavra, se submeter à autoridade da palavra. E se você é forte, suporte os fracos. A gente vive hoje um tempo totalmente contrário disso. Nós vemos hoje uma geração que se diz forte, porém rejeita os fracos. Uma geração que diz que é forte, mas quando chega um fraco na igreja, ela quer tirar o problemático da igreja, ela quer excluir o problemático da igreja, ela quer tirar o problemático dos grupos, ela não quer conviver com gente que é doente, papapá, e na verdade a Bíblia ensina o contrário. Se tu é forte, suporta o fraco. Se você é forte, você precisa aprender a suportar o fraco. Você precisa aprender a amar, a abraçar. Já percebeu que a igreja é o único lugar onde nós temos a maior quantidade de pessoas diferentes possíveis, de todos os níveis sociais juntos? Talvez seja um dos únicos lugares aonde pode congregar a vítima e o bandido no mesmo lugar. Por quê? Porque o Evangelho transforma, o Evangelho liberta, o Evangelho cura. E você vai ver todo tipo de pessoa dentro da igreja que precisa de uma transformação. Se você alcançou em Deus um nível maior de maturidade espiritual, você precisa aprender a suportar os fracos. Porque nem todo mundo vai ter o mesmo nível que você. Nem todo mundo vai ter a mesma maturidade na fé que você. E você vai precisar administrar isso, cuidar disso e suportar. Aquele que não tem a mesma maturidade de fé, aquele que é mais difícil, aquele que é mais complicado, aquele que tem uma personalidade totalmente oposta à sua. Você precisa aprender a equilibrar a sua mente, o seu coração em Deus. Isso é o próprio Romanos dizendo para nós. Os fortes suportam os fracos. Mas nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos fracos. Aí você vê a igreja fazendo um papel totalmente contrário. Quando alguém é forte, ele quer apontar o dedo daquele que é fraco. E você viu, fulano caiu. E você viu, fulano está no chão. E você viu, fulano se desviou. E você viu, fulano saiu da igreja. E você viu o que fulano está fazendo. E ele tem mais força do que o outro que é fraco. E em vez de ajudar, em vez de estender a mão, ele prefere apontar, ele prefere julgar, ele prefere criticar, sabe? Isso não cura, isso não trata, isso não serve para nada dentro da igreja. A gente precisa abraçar e ajudar essas pessoas que são mais fracas. Abraçar alguém não significa concordar com seus erros. Abraçar alguém significa ajudá-la a encontrar o caminho de transformação, que é mediante a vontade da palavra do Senhor Jesus para a nossa vida. Então, você precisa entender isso, você precisa guardar isso, você precisa ser mais tolerante com aqueles que são fracos na fé. Porque nem todo mundo vai ter o mesmo nível que você, sabe? Eu tenho que aprender a tolerar as fraquezas e entender que tem pessoas que estão crescendo ainda na fé, que ainda estão como meninos, tomando leitinho, e não estão preparadas para coisas mais duras, não estão preparadas para ouvir certas coisas, porque são meninos na fé, sabe? A igreja, ela tem todo tipo de pessoa.
E a gente precisa ter essa maturidade para saber lidar com aqueles que são mais fracos. Eu sei que às vezes tem pessoas que são muito difíceis, temperamentos muito difíceis, personalidades extremamente difíceis de conviver. Porém, se eu não acreditar que o Evangelho transforma a vida dessa pessoa, qual é a outra válvula de escape que ela vai ter que vai mudar a vida dela de verdade? As drogas, o mundo, o sexo, os prazeres, sabe, o dinheiro. Só tem um que muda a nossa vida de verdade. E o nome dele é Jesus. Ele que transforma a nossa vida de dentro para fora. Portanto, se você é um forte, suporte os fracos. Ok? Suporte os fracos. Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar nós mesmos. Olha que interessante, não agradar nós mesmos. Por quê? Porque muitas das vezes você não vai ter vontade de suportar o fraco. Às vezes você vai perder a paciência, mas você não pode deixar a impaciência te dominar. Você não pode deixar que certas emoções tenham domínio sobre a sua vida. É o que Romanos está dizendo aqui. E não agradar a nós mesmos. Por quê? Porque às vezes eu vou fazer coisas pelo Evangelho que eu não quero fazer. Às vezes eu vou perdoar alguém que eu não quero perdoar. Uma vez eu falei isso para uma pessoa que era membro da minha igreja e ela não conseguia entender como é que eu vou perdoar alguém que eu não quero. Ela dizia assim, como é que eu vou liberar perdão para alguém que eu não quero? Eu vou mentir para mim mesmo? Eu tentei explicar para ela, porque foi difícil, que ela estava num nível, né, muito difícil na fé, mas o que eu queria dizer para ela, e bati muito na tecla, é que a gente não perdoa porque a gente tem um coração aberto para perdoar. Eu não perdoo porque eu quero perdoar. Eu não perdoo porque eu sou bonzinho, meu coração é bom, ou porque eu tenho vontade de perdoar. Eu perdoo por dois motivos. Primeiro motivo, a palavra me manda perdoar. A palavra me incentiva a perdoar. A palavra não me dá nenhum outro ponto para, ser flexível em relação a perdão. A Bíblia manda perdoar e ponto. Então, perdão é uma decisão. E essa pessoa teve uma dificuldade muito grande de entender isso, porque ela não queria, ela falou, então eu vou mentir para mim mesmo. Eu explicava o seguinte, não é mentir para si mesmo, é você entender que por mais que você não queira, você quer obedecer a palavra. Tem coisa que a minha carne não quer fazer. Mas nem tudo que a minha carne não quer fazer, nem tudo que a minha carne tem vontade de fazer, eu faço. Porque nem tudo que ela quer fazer eu faço, porque eu quero obedecer a Deus. Eu quero ficar debaixo dos princípios da palavra. Então nem tudo que a minha carne tem vontade, entendeu isso? Eu prefiro me submeter à vontade de Deus. Ela não queria perdoar porque o coração dela estava fechado. Então eu só vou perdoar quando o meu coração abrir. Sabe quando que o coração vai abrir? Nunca. Por quê? Porque a tendência de quem está ferido é se afastar. Só que a Bíblia manda eu perdoar, então eu tenho que ter a decisão de perdoar por obediência a Deus e a sua palavra. E no processo da obediência, Deus vai tratando tanto de quem está ferido, como também daquele que feriu. É o que a Bíblia nos incentiva. Então eu não posso viver por mim mesmo, eu não posso viver pelos meus próprios impulsos, porque a minha natureza, ela é má. A minha natureza é ruim. A minha natureza é corrupta, é pecaminosa. Ela me distancia do propósito de Deus. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como estava escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Então olha que tremendo, né? Ele está falando, Romanos está trazendo para nós uma ideia de não viver só para mim mesmo, mas viver pelo próximo, se preocupar com o próximo. Fazer algo para a edificação dele, né? Da mesma forma como Cristo fez por nós. A todo tempo você vai ver que é lindo isso. A Bíblia vai trazer esse paralelo de você lidar com o seu irmão, né? Da mesma forma como Jesus fez por você, você precisa aprender a lidar com o seu irmão.
Assim como Jesus te ama, você tem que amar o outro. Assim como Jesus te perdoa, você tem que perdoar o outro. Assim como Jesus levou por você as injúrias, você precisa também aprender a perdoar, a estender a mão e não ser dominado por essas circunstâncias que só lhe fazem mal. Então, se Deus te deu maturidade, você já é mais forte na fé, tem 40, 30 anos de evangelho, tem mais experiência, suporta os fracos, tenha paciência, tenha sabedoria, entenda que tudo tem seu tempo. Até Paulo falou que teve um tempo que os meninos deveriam somente tomar leite. Teve um tempo que eu não poderia mudar a alimentação porque eram meninos e como meninos só poderiam beber leite, porque eram meninos, não estavam preparados para tomar um alimento mais sólido, mais grosso. Tem gente assim na igreja que está ainda aprendendo a lidar, está desenvolvendo a fé, está crescendo, está amadurecendo. E nós que somos fortes temos a responsabilidade de ter que aprender a lidar, a perdoar aqueles que são mais fracos. Você recebe essa palavra? Recebe mesmo uma palavra confrontante, mas que te edifica? Então coloca aqui embaixo, eu vou suportar os fracos. Coloca aqui embaixo, eu quero ser como Jesus. Coloca aqui embaixo, eu vou perdoar aqueles que me fazem mal. Sabe, você não perdoa porque você é bom, você não perdoa porque teu coração está aberto, você perdoa porque você decidiu a perdoar. É por isso que a gente fala que perdão é uma decisão e não um sentimento. Não é só o fato de você querer, ainda que você não queira, a palavra te manda. Então vai pela palavra, em obediência à palavra, decidido pela palavra, honrar o Senhor, e você vai ver como a sua vida vai mudar e como vão vir bênçãos sobre a sua vida quando você decide se submeter à palavra de Deus.